Você já sentiu aquela sensação estranha ao olhar para uma boneca? Aquela impressão de que, quando você desvia o olhar, ela ainda está te observando? E se eu te dissesse que algumas bonecas não são apenas brinquedos? Que dentro dos olhos de vidro pode haver algo esperando para sair? Ou pior, esperando para te substituir? Esta é a história de um orfanato esquecido e uma boneca que carrega uma maldição. Quem olha fundo demais nos seus olhos não volta mais o mesmo. Mas o pior de tudo, a boneca não desaparece. Ela só espera pela próxima vítima, se você acha que está seguro. Espere até olhar no espelho. Se tiver coragem, continue assistindo. Mas cuidado, pode ser tarde demais para desviar o olhar. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. A noite estava particularmente densa, o tipo de escuridão que engole as ruas e apaga qualquer vestígio de vida. Lívia corria, o coração disparado, as solas dos sapatos ecoando no asfalto frio. Seu peito ardia de vergonha, de raiva, de medo. O que começou como um dia normal na escola terminou com ela no chão do pátio, rodeada de risadas cruéis. Bicho do mato! Medrosa! Os outros gritavam, zombando de seu medo irracional do escuro. Mas Lívia sabia que não era só um medo infantil. Havia algo ali, sempre ali, observando-a quando a luz se apagava. Algo que seus colegas nunca entenderiam. Quando seus pés finalmente pararam, ela percebeu onde estava. O orfanato. O prédio assombrado por histórias sussurradas em corredores escolares. Um lugar de pesadelos, esquecido pelo tempo, afundado na decadência. Mas naquele momento era seu único refúgio. Ela hesitou. A estrutura diante dela parecia respirar. As janelas quebradas pareciam olhos vazios. Mas qualquer coisa era melhor do que voltar para casa sentindo-se uma sombra de si mesma. Com passos hesitantes, atravessou o portão enferrujado, empurrando a porta de madeira que rangeu num lamento fantasmagórico. Lá dentro, a poeira dançava em feixes de luar pálido. O cheiro de madeira apodrecida e algo doce demais para ser natural impregnava o ar. O silêncio era absoluto, exceto pelo som abafado de risadas. Mas de onde vinham? Foi então que viu. Um grupo de adolescentes, provavelmente do último ano, se aglomerava em torno de algo. Lívia reconheceu um deles, Diego, sempre cercado de seguidores, sempre no controle da situação. "Vocês vão encarar ou não?" disse uma garota de cabelos curtos, sua voz carregada de desafio. Lívia se aproximou sem querer chamar atenção e viu do que se tratava. Uma boneca. Não era como qualquer boneca antiga. Seu vestido azul claro estava imaculado, sem um único sinal do tempo. Mas o que mais chamava a atenção eram seus olhos de vidro, grandes demais, brilhando com uma luz sinistra mesmo na escuridão, olhos que pareciam vivos. A lenda diz que se você olhar nos olhos dela por muito tempo, você desaparece. Seu reflexo fica preso para sempre e a boneca toma seu lugar. A voz veio de um dos garotos, mas parecia vinda de longe, como um eco de algo muito mais antigo. Lívia sentiu um arrepio correr pela espinha. "É só uma boneca", Diego zombou, forçando um sorriso. "Covardes." Ele se abaixou e olhou diretamente nos olhos da boneca. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O tempo pareceu suspenso. Os olhos de vidro brilharam. E então, Diego tremeu. Sua pele ficou pálida, os olhos arregalados como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. "Diego?" A garota de cabelos curtos sussurrou. Ele não respondeu. Seu corpo enrijeceu, seus lábios entreabriram, e então, ele simplesmente caiu para trás. Um grito ecoou pelo salão vazio. "Diego!" Mas Diego já não estava lá. Seu corpo permanecia sim, mas seus olhos eram de vidro. A boneca, antes imóvel, agora tinha um sorriso quase imperceptível nos lábios de porcelana. E nos olhos havia um reflexo de Diego. A sala mergulhou em um silêncio mortal.
Então, alguém sussurrou, quase inaudível, mas carregado de um terror que perfurava a alma. Ele ainda está lá dentro. Lívia sentiu o coração parar. Ela sabia, no fundo, que a lenda não era apenas uma história, era real, e agora Diego pertencia a ela. O que aconteceu com Diego? O que realmente há por trás da boneca? E por que Lívia sente que os olhos dela agora a seguem, mesmo quando ninguém mais está olhando? A sala permaneceu mergulhada num silêncio antinatural. O ar, antes pesado de poeira e abandono, agora vibrava com algo invisível, algo que rastejava por entre as sombras como uma presença à espreita. Lívia sentia sua pele arrepiar-se, como se fios invisíveis passassem suavemente por sua nuca. Seu coração batia tão alto que parecia ressoar nas paredes descascadas do orfanato. Os outros estavam imóveis, os rostos desfigurados pelo horror. Ninguém ousava se aproximar do corpo inerte de Diego. O tempo ali dentro não seguia as mesmas regras do mundo exterior. Cada segundo se arrastava. Cada respiração era sufocada pela presença opressora da boneca. Lívia sentia que deveria correr, que deveria se juntar aos outros e fugir daquele lugar. Mas seus pés estavam colados ao chão. Suas mãos tremiam ao lado do corpo, vazias, impotentes. Algo dentro dela pulsava com uma sensação estranha. Um ímã invisível que a puxava para a boneca de olhos de vidro. Ela estava olhando para ela. Eram olhos imóveis, mas vivos. Límpidos, mas abissais. Lívia nunca havia visto nada tão errado em um objeto inanimado. O vidro refletia a pouca luz do ambiente, criando ilusões dentro de ilusões. Algo se mexia ali dentro. Seu corpo reagiu antes de sua mente processar o que via. Um passo hesitante à frente. Depois outro. Ela se sentia incapaz de resistir ao chamado mudo da boneca. Algo nela clamava por atenção. Algo esperava por ela. O frio da noite infiltrava-se pelos buracos do teto e das janelas, mas Lívia sentia algo diferente. Não era o frio natural, era um frio interno, que escorria pelo fundo de sua garganta e repousava no fundo do estômago, congelando-a por dentro. Ela sentiu a primeira fisgada da vertigem quando seus olhos finalmente encontraram os da boneca. A princípio, nada aconteceu. Então, vieram os sussurros. Eles não pareciam vir do ambiente ao redor. Eles não estavam no orfanato. Eles estavam dentro dela. Chamavam seu nome, longos, distorcidos, como se uma centena de vozes se fundissem em uma única entidade amorfa, repetindo Lívia de formas que ela nunca imaginou serem possíveis. Alguns sussurros eram suaves como o roçar do vento em folhas secas, outros carregavam um peso ancestral, profundo e arrastado, como se tivessem saído de bocas que não falavam há séculos. Ela quis gritar, mas sua garganta se fechou. Suas pernas tremiam, cada célula de seu corpo implorava que ela olhasse para longe. Mas a boneca não a deixava. Seus olhos puxavam os dela para dentro, como se sugassem seu reflexo para uma realidade paralela. Os sussurros cresceram, tornaram-se mais intensos. Agora, vinham acompanhados de visões, flashes que queimavam em sua mente como ferro em brasa, crianças chorando, pequenos corpos esqueléticos encolhidos em camas sujas, mãos pálidas pressionadas contra o vidro. Uma menina de tranças loiras gritando dentro dos olhos da boneca. A visão sacudiu sua mente e, por um instante, Lívia voltou a si. Mas já era tarde. Ela viu seu próprio reflexo. E ele se moveu sozinho. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Ela piscou. Seu reflexo não. Piscou de novo. Ele sorriu. Não foi um sorriso humano. Foi um arco distorcido, exagerado, como se a própria pele do reflexo estivesse sendo puxada por mãos invisíveis para criar a expressão grotesca. Os olhos de vidro da boneca brilharam, como se estivessem satisfeitos. Foi então que tudo explodiu.
As sombras que rastejavam pelos cantos da sala se desprenderam das paredes. Elas se esticaram, avançando como dedos compridos e retorcidos, agarrando as pernas de Lívia. O ar ficou denso, impossível de respirar. O cheiro de queimado preencheu suas narinas, mas não havia fogo em lugar nenhum. Os outros finalmente reagiram. Um deles gritou, depois correram. Mas Lívia não conseguia. Suas pernas não respondiam. Seus olhos ainda estavam presos naquele reflexo que não era mais dela. Sentiu algo gelado em sua pele. Dedos invisíveis passaram pela sua bochecha, descendo até seu pescoço. Algo rastejava por dentro dela, apertando seu peito. O sussurro voltou. Mais forte! Venha! Os lábios do reflexo se moveram. Está na hora de entrar. A palavra entrar ecoou em sua mente de forma esmagadora, retorcendo-se e girando como se fosse algo físico, algo que tentava arrastá-la para dentro dos olhos de vidro. Mas, no instante final, a porta se abriu de um golpe. Um vento frio varreu a sala, como se algo tivesse sido cortado, interrompido. O sussurro sumiu. As sombras que rastejavam para ela se dissolveram como tinta na água. O reflexo voltou a ser apenas um reflexo. As vozes desapareceram. Lívia caiu de joelhos, engasgando-se com o próprio ar. Seu peito subia e descia freneticamente, enquanto suor frio escorria por sua testa. O orfanato estava mudo outra vez. A boneca permanecia no mesmo lugar, inerte, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia. Algo dentro dela não era mais o mesmo, e no fundo de sua mente um último sussurro permaneceu, fraco, quase inaudível, mas real. Você me viu. Agora, eu também vejo você. O que Lívia realmente viu? O reflexo dela ainda pertence a ela? E se a boneca não quisesse apenas roubá-la, mas sim, trocá-la? A história apenas começou. Lívia acordou com um solavanco, o corpo encharcado de suor frio. Sua respiração vinha curta e irregular, como se houvesse corrido por horas sem parar. O quarto estava mergulhado em sombras. A única luz vinha da rua, filtrando-se pelas frestas da cortina. Mas por um momento ela não teve certeza se ainda estava no seu quarto. O sussurro ecoava em sua mente. Você me viu? Agora, eu também vejo você. A lembrança a perfurava como uma lâmina afiada. O reflexo nos olhos da boneca, o sorriso deformado, o toque invisível que percorreu sua pele como um aviso silencioso. Tentando se acalmar, levantou-se da cama. A escuridão ao redor parecia mais densa, quase viva. Caminhou até a pia do banheiro e lavou o rosto, sentindo a água gelada espantar um pouco da letargia que a prendia. Olhou para o espelho. Seu reflexo estava normal, mas uma dúvida latejava em sua mente. E se? Ela afastou o pensamento, tentando ignorar a sensação crescente de que algo havia ficado para trás naquela sala cheia de brinquedos velhos. Algo que agora rastejava nas sombras, esperando por ela. O dia seguinte chegou arrastado, como se o tempo tivesse desacelerado. Lívia se forçou a seguir sua rotina, indo para a escola, fingindo que nada havia acontecido. Mas assim que passou pelo portão da escola, percebeu que algo estava errado. Os grupos de alunos sussurravam entre si, olhares nervosos sendo trocados de um lado para o outro. O ar estava carregado de uma tensão estranha, como se todos soubessem que algo terrível havia acontecido. Foi só quando ouviu o nome Diego que seu corpo se congelou. Ele não apareceu na escola. Ninguém sabia onde ele estava. Os professores estavam tensos, trocando olhares preocupados. Algumas meninas cochichavam sobre como era estranho ele simplesmente desaparecer de um dia para o outro. O nome dele ecoava por toda parte, misturado a perguntas sem resposta. Mas Lívia sabia. Ela sabia o que tinha acontecido. Aquela imagem ainda queimava em sua mente. Os olhos de vidro refletindo Diego, batendo desesperado do outro lado e implorando para sair. A sensação de vertigem voltou com força, deixando-a tonta. Sentiu as mãos suadas, o coração martelando contra as costelas.
Ela queria acreditar que era apenas um pesadelo, que Diego estava bem, que tudo não passava de coincidência. Mas a verdade era cruel. Diego desapareceu na mesma noite em que a boneca tomou algo dele. Tentando sufocar o pânico, foi para sua sala e tentou se concentrar. Mas a cada vez que piscava, via flashes do que aconteceu. O olhar vazio de Diego antes de cair. A boneca imóvel, mas de alguma forma sorrindo por dentro. Quando o último sinal tocou, Lívia saiu apressada da escola. Algo a guiava para um único destino: o orfanato. Ela precisava ver. Precisava saber. O caminho parecia mais longo do que o normal. Cada esquina se alongava, como se estivesse sendo sugada para um pesadelo sem fim. O portão rangia como um grito, abafado ao ser empurrado, e o silêncio do lugar parecia mais pesado do que antes. Ao entrar na sala cheia de brinquedos velhos, sentiu um arrepio subir sua espinha. O cheiro doce, enjoativo, ainda impregnava o ar. A boneca estava no mesmo lugar, sentada no meio da sala. Mas algo nela parecia errado. O reflexo nos olhos dela parecia diferente. Ela se aproximou lentamente, sentindo o corpo travar a cada passo. O vidro reluzia mesmo na penumbra, captando fragmentos de luz e distorcendo a realidade ao redor. E então ela viu Diego. Ele estava ali, dentro dos olhos da boneca. Seus punhos batiam desesperados, como se tentasse quebrar a superfície do vidro. Sua boca se abria em um grito silencioso, um horror sem som, sem escapatória. Seus olhos estavam arregalados, os traços de desespero profundos em sua expressão. Lívia sentiu um nó na garganta. Ele estava preso. Cada célula de seu corpo gritava para que corresse dali, que deixasse tudo para trás e fingisse que nunca havia pisado naquele orfanato. Mas ela não conseguiu. Algo dentro dela se recusava a abandonar Diego. Foi então que percebeu. Não estava sozinha. O ar esfriou ao seu redor, como se algo invisível estivesse se aproximando. Sua respiração ficou presa na garganta. O cheiro doce se intensificou, tornando-se insuportável. As sombras nos cantos da sala começaram a se mover. E então, passos, lentos, precisos. Mas eles não pertenciam a ninguém visível. O suor escorria frio pela nuca de Lívia. Ela tentou se convencer de que era apenas o vento, apenas sua imaginação pregando peças. Mas então, algo respirou bem perto de seu ouvido. Ela se virou bruscamente, mas não havia nada ali. Ainda assim, os passos continuavam. Eles ecoavam pela sala, circulando-a, fechando-a num labirinto invisível de medo. A presença era sufocante, a sensação de que algo terrivelmente errado estava prestes a acontecer esmagava seu peito. E então, no canto da sala, uma sombra surgiu. Era humanoide. Mas não era humana, ela sabia o que era. Era Diego, ou algo que fingia ser. A silhueta distorcida avançou. Seus movimentos eram quebrados, erráticos, como uma marionete sendo puxada por fios invisíveis. Os olhos não existiam mais. Apenas buracos escuros, sem fundo. Lívia tentou correr, mas seu corpo estava congelado. A sombra se aproximou e sussurrou. Não uma palavra. Não um nome. Apenas um som arrastado, como vidro sendo riscado com algo afiado. O ambiente ao redor escureceu, os brinquedos apodreceram diante de seus olhos, e então ela soube. Aquilo não era Diego, mas ele queria que ela pensasse que era. Ela fez a única coisa que podia, fechou os olhos. O silêncio caiu sobre o orfanato mais uma vez. Quando abriu os olhos, a sombra não estava mais ali. Mas os olhos da boneca pareciam mais brilhantes, como se estivessem felizes. E Diego continuava preso lá dentro. Se Diego está dentro da boneca, quem ou o que era a coisa que andava? Na escuridão? E por que parece que a boneca está cada vez mais viva? Lívia não conseguiu dormir. Depois do que viu no orfanato, do que sentiu rastejando pela escuridão, o mundo real parecia deslocado, errado.
A ausência de Diego na escola havia criado um vácuo, um espaço que ninguém sabia como preencher. Os professores falavam sobre autoridades sendo acionadas, sobre sua família desesperada procurando por ele. Mas tudo parecia tão insignificante, porque Lívia sabia. Ela sabia onde Diego estava e sabia que ele não voltaria. As horas passaram arrastadas, consumindo sua sanidade pouco a pouco. Ela via o rosto dele sempre que fechava os olhos. Via seu reflexo sufocado nos olhos de vidro da boneca. Sentia os sussurros ainda ecoando dentro de sua cabeça. A sensação de que algo estava observando-a não desaparecia. Não importava onde estivesse, em casa, na rua, no banheiro da escola, havia sempre aquela pressão no ar, aquela expectativa invisível de que algo estava prestes a acontecer. E então, na madrugada, algo aconteceu. Lívia estava deitada, olhos arregalados no teto, quando ouviu um barulho, baixo, sutil, mas vindo de dentro do seu quarto. Seu coração parou. O som era um arranhão, um ruído áspero que se arrastava pelo chão de madeira. Ela se virou devagar, tentando ver na penumbra do quarto o que poderia estar causando aquilo. Seus olhos caíram sobre a cadeira ao lado da escrivaninha. Havia algo sentado ali. A respiração dela ficou presa na garganta. A forma pequena, imóvel, o brilho dos olhos refletindo a luz fraca da rua. A boneca. Mas ela havia deixado a boneca no orfanato. Um arrepio cortante percorreu sua espinha. Seus dedos apertaram os lençóis. Sua mente lutava para entender. Não podia ser. Ela não trouxe a boneca. Mas ali estava ela, com o mesmo vestido azul, os mesmos olhos de vidro fixos nela. Então, a cabeça da boneca inclinou-se ligeiramente para o lado. Lívia gritou. Num impulso desesperado, lançou-se para fora da cama, tropeçando ao sair do quarto. Sua respiração vinha em solavancos e o desespero a impulsionou escada abaixo. Cada degrau que tocava parecia ecoar em sua cabeça. Ela precisava sair dali. Quando abriu a porta da casa e sentiu o ar frio da noite em seu rosto, tomou apenas uma decisão: voltar ao orfanato. Ela precisava saber. Algo trouxe a boneca até ela. Algo a queria de volta. E mais do que nunca, Lívia queria respostas. A cidade estava silenciosa, adormecida. As ruas pareciam mais escuras do que o normal, como se a noite tivesse se adensado apenas para ela. Seus passos ecoavam na calçada, os lampiões piscavam fracamente, como se a energia ali estivesse prestes a se apagar. O portão do orfanato rangeu ao se abrir. O cheiro de madeira podre e poeira encheu seus pulmões. Mas havia algo diferente dessa vez. O ar parecia mais espesso, mais vivo. O orfanato já havia sido um lugar abandonado antes, mas agora parecia um corpo adormecido. Ela entrou. O corredor se estendia diante dela, consumido pela penumbra. Sua pele formigava com cada passo. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração. Quando chegou à sala dos brinquedos, hesitou por um segundo. O coração batia contra seu peito como um tambor enlouquecido. Então, respirou fundo e entrou. E congelou. A boneca não estava ali. Seu corpo inteiro se arrepiou. Ela olhou ao redor freneticamente. O chão, antes coberto de poeira intocada, agora tinha marcas, arranhões que se estendiam pelo assoalho, como se algo tivesse sido arrastado. Havia mais. No canto da sala, uma porta que sempre estivera trancada, agora estava entreaberta. Lívia não queria ir até lá, mas uma força invisível parecia empurrá-la para frente. Ela precisava saber. Aproximou-se devagar. Seu peito subia e descia freneticamente, os dedos tremiam ao tocar a madeira da porta. Ela a empurrou com um rangido longo e sofrido. O que viu dentro fez seu sangue gelar. Era um quarto pequeno, mas ainda mobiliado. Uma cama de ferro enferrujado, um espelho coberto por um pano sujo, uma estante cheia de livros velhos. Mas o que mais
Chamou sua atenção foi um pequeno caderno de couro repousando sobre a escrivaninha. Com dedos hesitantes, pegou o objeto. A capa estava seca e desgastada, mas, ao abri-lo, viu um nome rabiscado na primeira página: Elisa. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela conhecia esse nome. As lendas sobre o orfanato sempre falavam de Elisa, a órfã que desapareceu sem deixar rastros, cuja história se misturava ao folclore da cidade. A primeira vítima da boneca. Os olhos de Lívia correram pelas páginas amareladas. O diário estava cheio de rabiscos apressados, desesperados. Relatos de noites mal dormidas, de brinquedos que se moviam sozinhos, de uma boneca que sussurrava seu nome. Então, encontrou a última anotação. Se alguém ler isso, por favor, me escute. A boneca não é um brinquedo. Ela não quer brincar. Ela quer ser você. Eu já vejo minha sombra desaparecer. Eu já vejo meu reflexo piscando sozinho. Ela está esperando a hora certa. Não olhe para ela por muito tempo. Não, deixe que ela veja você. As palavras pareceram pesar em seus dedos. E então, atrás dela, um baque seco, o barulho de algo caindo no chão. Lívia virou-se lentamente e viu. A boneca estava caída perto da porta, mas ela não estava ali antes. E quando seus olhos se encontraram com os olhos de vidro, eles piscaram. Como a boneca se moveu? Quem foi Elisa e qual o real segredo do orfanato? E mais importante, a boneca estava esperando por Lívia esse tempo todo? O horror só está começando. Lívia congelou. O chão de madeira estalou sob seus pés, como se o próprio orfanato prendesse a respiração junto com ela. A boneca estava caída perto da porta, mas não estava ali antes. Lívia sentia o peso de algo invisível no ambiente. Uma presença que se esgueirava pelas frestas da realidade, observando-a. Ela não ousou se mexer de imediato. Seu olhar deslizou devagar até os olhos de vidro. Eles estavam fixos nela, profundos demais, cheios de alguma coisa que não deveria estar ali. Então, eles piscaram. O coração de Lívia se apertou em um punho gelado. O medo a prendeu ao chão, tornando impossível respirar. Sua mente gritava para que corresse, para que saísse dali e nunca mais voltasse. Mas algo maior que o terror a mantinha enraizada naquele quarto. A verdade. Com mãos trêmulas, ela segurou o diário de Elisa com mais força. A capa áspera parecia pulsar em seus dedos, como se carregasse algo vivo em suas páginas. Fechando os olhos por um instante, Lívia inspirou fundo e reuniu coragem para fazer o que precisava ser feito. Ela abriu o diário e começou a ler. Eu sou Elisa. Eu estou escrevendo isso porque preciso lembrar quem eu sou. Sei que vou esquecer. Sei que tudo vai sumir. Sei que ela vai tomar tudo. Mas eu não quero desaparecer. Eu não quero ser esquecida. Então, se alguém encontrar isso um dia, por favor, me escute. Eu sempre fui sozinha aqui. Nunca fui adotada. Nunca tive amigos de verdade. Mas então, um dia encontrei a boneca. Ela era bonita. Os olhos brilhavam na luz da manhã. Ela me olhava como ninguém nunca olhou. Me fazia companhia. Eu falava com ela, e às vezes achava que ela falava de volta. Mas era só a minha imaginação, não era? Eu dormia com ela ao meu lado. Acordava com ela no mesmo lugar. Até que um dia, as outras crianças perceberam. Elas disseram que eu era estranha por gostar tanto da boneca. Disseram que ela era assombrada, que havia uma maldição, que a boneca roubava a alma de quem olhava para ela por muito tempo. Eu não acreditei. Então, elas me obrigaram a olhar. Foi um jogo. Era sempre assim. Elas escolhiam alguém para ser humilhado, para ser testado. Me disseram que se eu não olhasse nos olhos da boneca, quebrariam suas pernas, arrancariam seus braços. Então eu olhei. Olhei por tanto tempo que não sei quanto tempo foi. E então, eu desapareci. Mas não como eu achei que desapareceria. No dia seguinte, eu ainda estava no orfanato. Mas algo estava errado. As crianças pararam de zombar de mim.
Elas sorriam para mim de um jeito estranho, como se não me reconhecessem de verdade, mas fingissem que sim. Os funcionários também. Tudo estava igual, mas ao mesmo tempo diferente. Então, naquela noite, eu olhei no espelho e vi. A menina no reflexo não era eu. Ela era igual a mim, mas algo dentro dela estava errado. Os olhos pareciam de vidro, o sorriso era largo demais, os gestos mecânicos. Não era eu, mas todos acreditavam que era. Eu tentei gritar, mas ninguém ouvia. Tentei fugir, mas não consegui, porque eu já não existia. A boneca tomou meu lugar. Ela não prende apenas a alma, ela rouba sua identidade, ela vive no seu corpo. E agora eu estou presa. Eu ainda estou aqui dentro dela, gritando. Eu ainda vejo tudo, eu ainda sei tudo, mas ninguém pode me ouvir. Eu sou só um reflexo agora, e um dia ela fará isso com outra pessoa. Se alguém estiver lendo isso, fuja. Fuja enquanto ainda pode. Se ela ainda não olhou para você tempo suficiente, você ainda tem chance. Se ela já olhou, então já é tarde demais. Lívia fechou o diário bruscamente, as mãos tremendo. O quarto pareceu se fechar ao seu redor. O ar ficou mais pesado, mais denso. A boneca ainda estava lá, caída perto da porta. Mas agora, ela estava mais próxima. A posição não era a mesma de antes. O braço estava estendido, como se tivesse tentado rastejar. O chão sob ela estava marcado por arranhões finos, como se pequenas unhas tivessem se arrastado na madeira. O coração de Lívia batia em sua garganta. Sua mente estava um turbilhão. Diego, Elisa, quantas outras pessoas haviam sido roubadas? E então, a boneca mexeu a cabeça, lentamente, suavemente, e sorriu. Não um sorriso na boca de porcelana, mas nos olhos de vidro. Havia algo dentro deles, algo que se movia. Lívia sentiu o gelo tomar conta de seu corpo. Elisa estava certa. A boneca não só aprisionava, ela substituía. E agora ela estava escolhendo uma nova identidade para roubar. Lívia sentiu uma coisa nova crescer dentro dela. Algo que ultrapassava o medo, que se misturava à adrenalina e ao horror absoluto. Raiva. Ela não deixaria a boneca roubar mais ninguém. Não deixaria que outra pessoa desaparecesse. Mas a boneca parecia saber o que ela estava pensando. Porque antes que Lívia pudesse reagir, os olhos de vidro piscaram de novo. E uma voz fria, rouca e familiar sussurrou dentro de sua mente. Agora é a sua vez. Agora que Lívia sabe a verdade, como ela pode impedir que a boneca tome sua identidade? E se a troca já tiver começado, a tensão só vai aumentar. Lívia correu. Saiu do orfanato como se suas pernas estivessem sendo controladas pelo puro instinto de sobrevivência. O diário de Elisa estava apertado contra seu peito, seus pulmões queimavam e o frio da noite parecia se infiltrar em sua pele, congelando seus ossos por dentro. Cada sombra na rua parecia se mover. Cada reflexo nas vitrines das lojas vazias parecia segui-la. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta com um estalo seco e encostou-se nela, tentando recuperar o fôlego. O coração martelava tão forte que sua visão ficou turva por um instante. O silêncio dentro da casa era esmagador. Ela subiu para o quarto, jogou-se na cama e fechou os olhos, tentando afastar o terror que pulsava dentro dela. Mas não adiantava. As palavras do diário de Elisa ecoavam como uma maldição dentro de sua mente. A boneca não apenas aprisiona, ela rouba. Agora é a sua vez. As palavras ficaram martelando até que, finalmente, o cansaço a venceu. Ela dormiu. E foi aí que começou. O sonho não parecia um sonho, parecia real. Ela estava de pé diante do espelho do seu quarto. Mas algo estava errado. Seu reflexo estava lá, exatamente como deveria estar. Mas os olhos não eram seus. Os olhos eram de vidro. E sorriram.
Lívia recuou, mas o reflexo não recuou com ela. Ele ficou parado, apenas observando. Então seus lábios se moveram. Agora, eu sou você. A voz saiu baixa, quebradiça, como se fosse o eco de algo vindo de muito longe. Ela gritou. Mas ninguém ouviu, e então o reflexo saiu do espelho. Lívia acordou arfando, as mãos agarradas ao lençol. Seu quarto ainda estava mergulhado na penumbra, mas algo estava diferente. Havia uma sombra no espelho. Ela sentiu um arrepio rasgar sua espinha. Lentamente, virou a cabeça. O reflexo dela não estava deitado. Ele estava de pé, observando-a. Os olhos brilhavam de um jeito que não era natural. Eles pareciam vivos. Ela piscou, o reflexo não, então ele sorriu. O mesmo sorriso largo e inumano que viu nos olhos da boneca. Lívia saiu da cama num pulo e virou o espelho para a parede. O coração martelava no peito, a respiração curta e errática. Mas a sensação não foi embora, porque ela sabia que o reflexo ainda estava lá atrás, observando, esperando. Os dias seguintes foram um pesadelo silencioso. Lívia começou a ver coisas que não deveria ver. Sempre que passava por um vidro, uma janela, um reflexo qualquer, algo estava errado. Seus olhos piscavam sozinhos. Seus lábios se mexiam sem que ela dissesse uma palavra. E, às vezes, ela não estava mais ali. O reflexo sumia por um segundo, e então voltava. Mas algo nele estava diferente, como se tivesse acabado de voltar de algum lugar. As vozes começaram na segunda noite, baixas, sussurradas, sempre perto do ouvido, mesmo quando ela estava sozinha. Eu estou chegando. Já está quase na hora. Você não pertence mais a esse mundo. Lívia se agarrava ao diário de Elisa como um escudo. Mas as palavras escritas ali não diziam como impedir aquilo. Não diziam como fugir. Porque Elisa não fugiu. Elisa perdeu. E se Lívia também estivesse perdendo? Foi Ana quem percebeu primeiro. Elas estavam na escola na hora do intervalo. Lívia tentava agir normal, mas estava cada vez mais difícil. O cansaço tomava conta dela. As noites, sem dormir, o peso da coisa invisível que rastejava por trás de cada espelho, o medo constante de que ela já não era mais ela mesma. Ana olhava para ela com uma expressão preocupada. Você está bem? Lívia abriu a boca para responder, mas Ana franziu a testa antes que pudesse dizer qualquer coisa. O que tem de errado? Lívia perguntou, a voz saindo arrastada. Ana não respondeu de imediato. Ela apenas olhou ao redor, como se procurasse algo. E então, sua expressão mudou. O sangue fugiu do rosto dela. Ana deu um passo para trás. Lívia! Sua voz estava quase inaudível. Cadê a sua sombra? O coração de Lívia parou. Seu estômago afundou como se estivesse caindo de um prédio. Ela olhou ao redor. O sol da tarde projetava sombras nítidas de tudo à sua volta. As árvores, os alunos andando, a mochila de Ana. Mas não havia sombra onde ela estava. Não havia nada. Seu corpo gelou. Ela deu um passo para trás. Nada. Nenhum contorno negro no chão. Nenhuma marca indicando que ela ainda pertencia àquele mundo. As sombras estavam se afastando dela, ou talvez ela estivesse desaparecendo delas. O pânico tomou conta de seu peito e Lívia saiu correndo. Ana a chamou, mas a voz da amiga já parecia distante, como se estivesse em outra realidade. Ela correu sem rumo. As ruas passavam por ela como borrões. As vozes ao redor eram abafadas, como se estivesse debaixo d'água. Quando finalmente parou, estava em frente a uma vidraça enorme, o reflexo de si mesma olhando de volta. Mas agora não havia nenhum reflexo. O vidro mostrava a rua, os carros passando, as pessoas caminhando. Mas não mostrava Lívia. Ela não estava mais lá. E então, no fundo do vidro, na penumbra escura onde ninguém deveria estar, os olhos de vidro brilharam. A boneca estava lá, dentro do reflexo, sorrindo.
A troca estava acontecendo, e não havia nada que Lívia pudesse fazer para impedir. O que acontece quando alguém perde a própria sombra? O que a boneca fez para começar a substituição de Lívia? E, mais importante, ela já está morta e ainda não percebeu. Lívia não dormiu naquela noite, nem na seguinte, nem nas que vieram depois. Os reflexos estavam errados. Ela evitava espelhos, vidraças, qualquer superfície que pudesse devolvê-la uma imagem distorcida de si mesma. Mas não adiantava. Mesmo sem olhar diretamente, ela sentia a presença ali. Algo dentro do vidro a observava. Algo que queria sair. E então, numa manhã fria, algo mudou. Na escola, o burburinho dos alunos estava mais intenso do que o normal. O ar parecia carregado por um choque invisível, um nervosismo crescente que se espalhava como eletricidade estática. Quando Lívia entrou no pátio, sentiu a tensão antes mesmo de entender o motivo. Diego havia voltado. O choque foi imediato. Todos falavam sobre o seu desaparecimento, sobre como ele simplesmente sumiu sem deixar rastros. Agora, como se nada tivesse acontecido, ele estava ali, de pé, perto dos portões da escola, cercado por alguns alunos que tentavam conversar com ele. Mas havia algo errado. Lívia parou, sentindo o sangue gelar nas veias. O garoto que estava ali parecia Diego. Mas não era. Seus movimentos eram estranhos, calculados demais, como se estivesse imitando um comportamento humano sem realmente entendê-lo. Ele piscava devagar, como alguém que aprendia a piscar pela primeira vez. Quando falava, sua voz saía num tom inexpressivo, pausado demais, como se estivesse escolhendo as palavras com um cuidado exagerado. E então, havia os olhos. Eles estavam vazios. Não havia mais o brilho zombeteiro que Diego sempre teve, nem a inquietação típica dele. Agora seus olhos pareciam vidrados, fundos, errados. Eles refletiam a luz de um jeito estranho, como se houvesse uma película fina e translúcida sobre eles. Ele estava olhando para Lívia, e ele sorriu. O mundo ao redor dela se tornou um borrão. O pátio, os alunos, as vozes misturadas, tudo sumiu, como se ela estivesse dentro de um túnel, com apenas ele no fim. Seu sorriso era largo demais, um pouco torto, como se não estivesse acostumado a usá-lo, como se estivesse testando. A sensação de que algo dentro daquele corpo não pertencia a este mundo era esmagadora. Lívia sentiu uma vertigem nauseante tomar conta dela. As palavras de Elisa voltaram à sua mente como um trovão. A boneca não apenas aprisiona, ela rouba. Diego não havia voltado, ou melhor, ele havia sido substituído. Ana foi quem percebeu primeiro que algo estava errado. No almoço, enquanto todos murmuravam sobre Diego e sua volta milagrosa, Ana e Lívia observavam à distância. Diego estava sentado sozinho, mastigando sua comida de forma mecânica, os olhos fixos num ponto qualquer à sua frente. Ele não interagia com ninguém, não ria, não falava como antes, apenas existia. E de repente, como se sentisse os olhares delas, ele levantou a cabeça devagar. Ana segurou o braço de Lívia com força. Ele não é o Diego. A voz dela saiu trêmula, quase um sussurro. Lívia engoliu em seco, incapaz de responder. Diego não piscava. Não desviava o olhar. Seu rosto estava imóvel, mas o sorriso começava a se formar de novo. Lívia sentiu o estômago revirar. Ele sabia que elas estavam observando. Ele estava deixando que vissem. Lívia! Ana apertou o braço dela ainda mais. Você precisa fazer alguma coisa. Mas o quê? Como confrontar algo que não deveria existir? Como lutar contra algo que já tomou o lugar de outra pessoa? Lívia esperou até que Diego saísse sozinho da escola. Ela não sabia o que esperava encontrar, mas precisava ter certeza. Seguiu-o pelas ruas, mantendo uma distância segura. Ele andava devagar, os passos sincronizados, o corpo alinhado de um jeito perfeito demais. Como se estivesse se esforçando para parecer humano,
E então ele parou. No meio da rua, sem razão aparente, Diego ficou imóvel. Os braços caídos ao lado do corpo, a cabeça erguida para o céu. O silêncio ao redor era absoluto. Então, lentamente, ele virou a cabeça para trás, além do limite normal do pescoço humano. O mundo de Lívia estremeceu. Os ossos não deveriam se mover assim. As vértebras não deveriam se curvar daquela forma. Mas ali estava ele, olhando diretamente para ela, com aquele mesmo sorriso deformado, um sorriso que não pertencia a Diego. Lívia quis correr, mas suas pernas não obedeceram. Então ele falou. A voz não veio da boca, não veio da garganta. Ela veio de dentro do vidro de uma janela próxima. Você ainda tem tempo, Lívia? A voz sussurrou de dentro do reflexo, mas ele não teve. E então, no reflexo da janela, ela viu a boneca, seus olhos de vidro e, dentro deles, Diego, o verdadeiro Diego, preso, sufocando contra a superfície de vidro, batendo desesperado contra as paredes invisíveis de sua prisão. O grito de terror dela rasgou o ar. Mas quando olhou de volta para Diego, ele já não estava mais ali. Se Diego foi substituído, isso significa que Lívia ainda pode ser salva? Ou sua troca já está acontecendo? E o mais importante, se Diego já não era mais ele, quem mais poderia estar substituído sem que ninguém percebesse? Lívia correu sem olhar para trás. Seus pulmões queimavam, o coração ameaçava explodir dentro do peito. Cada rua, cada viela que atravessava parecia distorcida, como se o próprio espaço ao seu redor estivesse se dobrando em uma realidade que já não era sua. Ela não sentia mais o chão sob seus pés, apenas o peso do pavor rastejando por sua pele. Ela viu Diego. O verdadeiro Diego. Preso, perdido. E agora sabia que era a próxima. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta com um estalo seco, mas não sentiu alívio. O ar ali dentro parecia denso, carregado com algo que não deveria existir. Sua respiração estava errática e seus olhos varriam cada canto do ambiente, procurando por sombras que não deveriam estar ali, por sussurros invisíveis que já se tornaram parte de sua existência. Ela não podia mais fugir. A boneca estava vindo. Lívia sabia o que precisava fazer. Ela subiu as escadas e entrou no quarto. Lá estava ele, no canto, virado para a parede, o espelho. Ela evitava olhar para ele há dias. Mas agora não havia outra escolha. Seu próprio reflexo a esperava. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, o medo estampado em sua pele. Mas não era isso que a fez prender a respiração. Foi o reflexo atrás dela. A boneca estava ali, pequena, imóvel, mas viva. E então algo se mexeu. Não na realidade, mas dentro do reflexo. Lívia virou-se de forma brusca, mas o quarto estava vazio. Apenas ela e o espelho. Mas dentro do vidro, o sorriso. O sorriso crescia. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguia. Sua cabeça pesava. Um magnetismo invisível a puxava para frente. Os olhos de vidro da boneca brilhavam, hipnotizando-a. O sussurro veio de dentro do reflexo, deslizando como algo podre e úmido pela sua mente. Está na hora. O vidro estalou. Um trincado fino percorreu a superfície do espelho, se espalhando, como veias quebradas. Mas o que aconteceu depois não era normal. Uma mão pálida saiu de dentro do espelho e segurou seu braço. Lívia gritou e tentou se afastar, mas o toque era gelado e imaterial ao mesmo tempo. O vidro pulsava como se fosse líquido, como se a realidade estivesse se desmanchando. Então, outra mão surgiu, segurando-a pelo ombro. Lívia foi puxada para dentro. A escuridão a engoliu. O impacto foi seco. Seu corpo caiu contra um chão áspero, poeirento. A sensação de vertigem ainda girava dentro dela quando tentou se levantar. Mas onde ela estava, o ar era pesado, denso, e um cheiro de madeira velha e úmida impregnava tudo. As paredes eram opacas, como um vidro sujo que separava o mundo real do que quer que fosse aquele lugar. E então, ela ouviu.
um choro baixo, lento, arrastado. Lívia sentiu o sangue gelar quando virou a cabeça. Uma menina estava sentada em um canto escuro, abraçando os joelhos. Seus cabelos loiros estavam sujos, sua roupa rasgada e seu corpo tremia. Elisa. Lívia sentiu seu peito apertar. A menina levantou o rosto e seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "Você não deveria estar aqui." A voz dela era um sussurro, quebrado, como se já não se lembrasse de como era falar. Lívia se aproximou hesitante. "Eu preciso saber como acabar com isso." Elisa olhou para ela e um pavor profundo refletiu em seus olhos. "Não tem como acabar." O chão rangeu ao redor. O vidro das paredes se mexeu. Reflexos torcidos se arrastavam pela superfície. Formas pálidas e sem vida tentando sair. Como se estivessem presas ali há tanto tempo que já haviam esquecido o que eram. E então, Elisa segurou os braços de Lívia com força. "A boneca não pode ser destruída no seu mundo. Ela só pode ser destruída daqui." A compreensão caiu sobre Lívia como um peso esmagador. O reflexo era o portal. Se ela quisesse acabar com a boneca, precisava destruí-la por dentro, mas para isso ela precisaria encará-la. Por tempo suficiente para ser puxada para dentro. Seu corpo tremia. Elisa segurava seus braços com mais força, os olhos arregalados em desespero. "Se você falhar, ela toma o seu lugar." As sombras dentro do vidro começaram a se mexer mais rápido. Algo estava chegando. A boneca. E Lívia sabia que só teria uma chance. Ela precisaria enfrentar o reflexo, mesmo sabendo que, se errasse, nunca mais sairia dali. Se a boneca só pode ser destruída dentro do reflexo, será que Lívia conseguirá enfrentá-la sem perder sua própria alma? Ou já é tarde demais para escapar? O vidro estalou. Lívia sentiu o mundo ao seu redor se dissolver, como se estivesse sendo sugada para dentro de algo que não era feito de matéria, mas sim de sombras líquidas, de fragmentos de realidade despedaçados. A gravidade não existia mais. Ela caiu sem fim, engolida por um abismo de reflexos. Seu corpo foi puxado para dentro do espelho e tudo o que conhecia se distorceu. O tempo se quebrou. O espaço se retorceu. Então, o impacto veio. Ela atingiu o chão de uma forma que não deveria ser possível. O chão não era sólido. Era feito de vidro rachado, mas também era duro como pedra. Ela gemeu de dor, seu corpo ainda tremendo pelo choque da queda. Quando abriu os olhos, percebeu onde estava, o outro lado. A realidade era uma versão corrompida do mundo real. O céu era um vasto vazio negro sem estrelas, e a luz era pálida e doentia, como se filtrada por um vidro sujo. Os prédios eram apenas sombras de si mesmos, estruturas sem cor, sem vida. Tudo parecia existir em um estado de quase realidade, como um reflexo trêmulo em um lago de águas turvas. Lívia se levantou com dificuldade. O ar era gelado, mas não de um frio normal. Era o tipo de frio que entrava direto nos ossos, que fazia a alma tremer. Foi então que ouviu o choro. Baixo, sufocado. Vozes infantis que ecoavam ao seu redor. Ela virou a cabeça e seu coração parou. Havia crianças, muitas delas, mas elas não estavam soltas. Elas estavam presas dentro dos espelhos. Cada superfície refletiva ao seu redor. Pedaços de vidro quebrado, vitrines rachadas, até mesmo poças d'água escuras, mostravam rostos pálidos, pequenos, olhos arregalados gritando sem som. Os gritos batiam contra as paredes invisíveis do reflexo, sufocados pelo próprio vidro que os aprisionava. Pequenos punhos batiam freneticamente tentando escapar. Algumas crianças pareciam estar ali há muito tempo, seus rostos opacos, os corpos imóveis, como se já tivessem esquecido o que era ser humano. E então, Lívia viu Diego. Seu rosto apareceu em um dos vidros quebrados, os olhos desesperados e vermelhos de tanto chorar.
Ele bateu no vidro com força. Lívia, me tira daqui! O grito atravessou sua alma como um punhal. Lívia correu até ele, suas mãos tocaram a superfície fria, tentando puxá-lo para fora. Mas o vidro era sólido, como aço. Não importava o quanto tentasse, ele não podia sair. Não adianta! A voz veio de trás. Ela se virou bruscamente, os sentidos à flor da pele. E então, viu Elisa. A menina estava ali, parada sob a luz pálida, os olhos cansados, os cabelos loiros desgrenhados. Seu vestido estava gasto, quase parte do próprio mundo cinzento que a cercava. Ela parecia muito mais velha do que sua aparência indicava. Eles nunca saem daqui. Os olhos de Lívia se arregalaram. Elisa não estava presa no vidro como os outros. Mas isso não significava que estava livre. Havia algo errado com sua presença ali. Algo profundo e perturbador. Ela pertencia àquele mundo. Eu tentei fugir, mas já era tarde. Elisa continuou, sua voz baixa, quase resignada. Você acha que só as crianças foram substituídas? Lívia não entendeu. Então Elisa deu um passo à frente, seus olhos cheios de algo indescritível. Ela está lá fora, no seu corpo. O chão sumiu debaixo de seus pés. Seus pulmões pararam de puxar o ar. A boneca já saiu. A boneca já está no mundo real. E agora está vivendo como Lívia. A revelação atingiu sua mente como um golpe brutal. Seu estômago se revirou, suas pernas fraquejaram. Se a boneca já estava no mundo real, quem mais sabia? Ana? Seus pais? A escola? Todos estavam vendo a falsa Lívia, todos estavam interagindo com algo que não era humano e ninguém percebia. Mas como? Lívia conseguiu murmurar, a voz um fio quebradiço. Elisa abaixou os olhos. Foi assim comigo também. Lívia sentiu sua visão embaçar. A verdade era insuportável. Ela não existia mais no mundo real. O corpo dela agora pertencia à boneca. Ela olhou para Diego, ainda batendo no vidro, ainda gritando por ajuda. Olhou para as outras crianças, suas vozes mudas presas dentro dos reflexos. E então, sentiu. O chão tremeu levemente sob seus pés. O reflexo da cidade ao seu redor se deformou. Algo grande estava se movendo nas sombras. O coração de Lívia começou a bater mais rápido. Elisa segurou seu braço. Ela sabe que você está aqui. O pavor rastejou por seu corpo como um veneno. O som do vidro estalando preencheu o ambiente. As crianças nos espelhos começaram a gritar, e então a coisa veio. Do fundo do reflexo, emergiu uma figura distorcida, um corpo longo e esguio, movendo-se de forma errática, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. Os olhos eram fossos negros, poços vazios sem alma, e então a voz veio, baixa, arrastada. Você demorou demais. A boneca estava ali, e ela queria recuperar o que era dela. Agora que a boneca assumiu o lugar de Lívia no mundo real, será que ainda há uma chance de reversão? Ou será que já não existe mais volta? O reflexo tremeu. A superfície do vidro ondulava como água agitada, distorcendo formas e borrando a cidade sombria que se estendia além. O chão sob os pés de Lívia parecia feito de cacos de espelho, cada fragmento refletindo um pedaço perdido da realidade. Ao longe, o murmúrio dos gritos das crianças aprisionadas ainda ecoava, misturando-se ao som sutil do vidro se estilhaçando aos poucos. A boneca estava vindo. Lívia sentia sua presença em cada sombra. Não havia um corpo físico caminhando, até ela, mas algo muito pior. Um sentimento, um peso invisível que pressionava seu peito, tornando cada respiração curta e irregular. O reflexo do mundo real já não parecia tão distante. A boneca estava viva lá fora, ocupando seu corpo, assumindo sua identidade, e cada segundo que passava cimentava essa troca como algo permanente. Diego ainda estava preso. Sua forma pálida batia contra o vidro, sua boca aberta em um grito silencioso.
Os olhos arregalados diziam tudo. Ele sabia. Sabia que, se ficassem ali por muito mais tempo, não haveria mais retorno. Lívia olhou para Elisa, buscando respostas, buscando uma saída. Mas a garota parecia perdida. Os olhos encarando um ponto, fixo no horizonte cinzento, e então o riso começou, baixo, arrastado. Vocês acham que podem fugir? A voz não veio de um único lugar. Ela veio de todos os espelhos ao redor. A boneca não precisava se aproximar. Ela já estava em toda parte. Lívia se encolheu. O riso continuou, multiplicando-se, como se centenas de versões da boneca estivessem ali, observando, se divertindo com a tentativa patética de fuga. Diego socava o vidro com força, seu desespero crescendo a cada segundo. Mas as superfícies refletivas eram labirintos vivos, moldando-se para impedir qualquer tentativa de escapar. Elisa finalmente falou, sua voz seca e vazia. Não há saída comum. Cada espelho leva a outro. Você corre e acaba voltando para o mesmo lugar. Lívia sentiu o peso esmagador da verdade. Cada superfície refletiva era uma armadilha, um loop sem fim. A cidade de espelhos era um pesadelo sem escapatória. Mas então, Elisa apertou o braço de Lívia, seus olhos de repente vivos, intensos. Mas há um jeito. O ar ao redor parecia endurecer. O vidro ranger. A boneca parou de rir. Lívia segurou o fôlego. Elisa olhou ao redor, certificando-se de que a coisa ainda não havia entendido. Depois sussurrou. Ela não pode ser destruída, mas pode ser presa de volta. A boneca sentiu a mudança no ar. O riso cessou. A temperatura caiu ainda mais. O vidro ao redor começou a ranger violentamente. Elisa continuou. A única coisa que pode prendê-la novamente é o próprio reflexo. Lívia congelou. A boneca estava presa no espelho antes. Mas para que isso acontecesse de novo, ela precisaria olhar para si mesma. O plano era impossível. A boneca não era burra. Ela sabia que os reflexos eram seu domínio, que qualquer erro poderia selar sua existência dentro do vidro mais uma vez. Mas era a única chance. Diego ainda socava o vidro. O reflexo de seu desespero ecoava em todas as direções, multiplicando-se em centenas de versões, suas presas em superfícies distorcidas. Seu rosto já não parecia o mesmo. Seus olhos estavam cada vez mais profundos, mais opacos. Ele estava sumindo. Se não saíssem agora, ele se tornaria parte da paisagem do reflexo. Um borrão sem forma, um eco preso para sempre dentro do nada. Lívia engoliu o medo. A boneca estava próxima. Ela podia sentir. O plano precisava ser rápido, certeiro. Se errassem, tudo estaria acabado. O vidro ao redor trincou e então ela apareceu. A silhueta da boneca emergiu do reflexo como se fosse parte dele, moldando-se, deslizando para fora como um espectro sem corpo. Não havia som de passos, não havia um corpo real se movendo. Mas a presença estava ali, esmagadora, sufocante. Lívia não conseguiu respirar. Os olhos de vidro brilhavam na escuridão cinzenta, absorvendo cada detalhe do medo estampado em seu rosto. O riso voltou, mais baixo agora, mais lento, como se a boneca estivesse se divertindo com a situação. Por que lutar, Lívia? A voz saiu melódica, doce. Eu já sou você lá fora. E você já pertence a este lugar. Lívia tremia. O plano ainda não estava pronto. A boneca deslizou pelo vidro, a forma de seu vestido azul se arrastando em distorções dentro das superfícies refletivas. Seu sorriso crescia, mas seus olhos eram buracos negros sem fim. Elisa segurou o braço de Lívia com força. Era agora. Lívia respirou fundo e avançou. A boneca riu, estendendo os braços como se soubesse que não havia nada que pudessem fazer contra ela. Mas então, num movimento rápido e desesperado, Lívia puxou um espelho solto e o virou contra a boneca.
Os olhos de vidro finalmente se encontraram com o próprio reflexo. O sorriso da boneca congelou. O mundo estremeceu. O vidro estalou em todas as direções, rachaduras se espalhando pelo chão, pelos prédios, pelo céu negro. Um som horrível, seco e cortante, rasgou o ar como se o próprio universo estivesse quebrando. A boneca gritou. Não foi um grito humano. Foi um som que não deveria existir, algo afiado, algo errado, algo que não era feito para ser ouvido por qualquer coisa viva. O reflexo começou a engolir a boneca de volta. Ela tentou resistir, seus braços se debatendo, seus olhos arregalados em puro terror. Mas era tarde. O vidro a puxava para dentro, absorvendo-a, sugando cada pedaço de sua existência distorcida. E então, ela sumiu. O silêncio caiu sobre o reflexo. O mundo ficou suspenso. Os vidros se partiram de uma vez, rachando como gelo fino quebrando sob pressão. E antes que Lívia pudesse reagir, o mundo desabou ao seu redor. Tudo se desfez. O reflexo estava desmoronando. Lívia viu Diego ainda preso no vidro, sua expressão desesperada. Elisa a puxou pelo braço, os olhos arregalados. Agora precisamos correr! O portal estava se fechando. E se não saíssem agora, seriam arrastados para sempre junto com a boneca. Lívia correu. E o mundo dos reflexos começou a se partir. Agora que a boneca foi puxada de volta para o reflexo, será que eles conseguirão sair antes que tudo desmorone? Ou o preço da fuga será alto demais? A Lívia caminhava pelos corredores da escola, seu corpo movendo-se com uma estranha fluidez. Era como se cada passo fosse meticulosamente planejado, como se seus movimentos fossem calculados para parecerem naturais, mas algo neles não era. Algo estava errado. Ana percebeu isso antes de qualquer um. Ela conhecia Lívia desde criança, conhecia suas manias, o jeito que franzia a testa quando estava confusa, o tom exato de sua voz quando estava brava ou cansada. Mas aquela Lívia não era a Lívia de verdade. Havia pequenas falhas, sorrisos largos demais, silêncios prolongados em conversas que antes fluíam naturalmente, um olhar que parecia vazio, como se tentasse absorver tudo ao redor e imitar da melhor forma possível, mas nunca conseguindo completamente. A primeira vez que percebeu algo realmente alarmante foi na hora do almoço. Sentadas à mesa, Ana e a nova Lívia compartilhavam um lanche e a conversa parecia normal. Mas quando Ana perguntou sobre um momento específico do verão passado, uma viagem que fizeram juntas, algo que ninguém mais saberia além das duas, a falsa Lívia hesitou. Foi uma pausa curta, uma fração de segundo, mas para Ana foi o suficiente. Os olhos da falsa Lívia brilharam por um instante. Uma luz fria, sem alma, como se buscasse a resposta em algum lugar dentro de si, mas não conseguisse encontrar. Ana sentiu um arrepio rastejar por sua espinha. Ela precisava ter certeza. Ao longo dos dias seguintes, começou a testar a nova Lívia com perguntas casuais, detalhes pequenos, memórias compartilhadas. Mas as respostas eram sempre vagas, imprecisas. Então, finalmente veio a prova definitiva. Na aula de história, a professora pediu para os alunos assinarem uma folha de presença. Ana observou atentamente quando Lívia pegou a caneta e escreveu seu nome. A caligrafia era completamente diferente. Naquele momento, Ana teve certeza. Aquilo não era Lívia. E agora sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, Ana não foi para a escola. Ela passou o dia reunindo coragem, pensando no que precisava fazer. Seu coração martelava contra o peito, mas a certeza de que sua amiga estava presa em algum lugar terrível a fez seguir em frente. O orfanato era a chave. Foi lá que tudo começou. E era lá que terminaria. Ana pegou um espelho grande o suficiente para refletir um corpo inteiro e o colocou no porta-malas da bicicleta. Suas mãos tremiam, a adrenalina pulsava em suas veias. Quando chegou ao portão enferrujado do orfanato, respirou fundo antes de entrar. O lugar parecia ainda mais errado do que da última vez.
como se algo nele tivesse despertado. Como se o próprio ar carregasse a presença de algo maligno, ela esperou. E não precisou esperar muito. A Lívia chegou logo depois, como se já soubesse que Ana estaria ali. Seus olhos eram escuros demais. Sua expressão era calma demais. "O que estamos fazendo aqui?" perguntou a falsa Lívia, com uma voz doce e controlada. Ana sorriu forçado. "Eu achei algo que vai te interessar." A boneca disfarçada em pele humana inclinou a cabeça de leve. Seu sorriso era mecânico. "O que seria?" Ana engoliu em seco, tentando não demonstrar o medo que latejava em sua garganta. "Está lá dentro. Quero te mostrar." A nova Lívia observou Ana por alguns segundos, seus olhos examinando cada detalhe de sua expressão. Por um instante, Ana temeu que ela soubesse, que já tivesse entendido sua intenção e que fosse atacá-la ali mesmo. Mas então, a boneca sorriu novamente e entrou no orfanato. O interior do prédio parecia respirar. As tábuas rangiam sob seus pés. O cheiro de madeira podre e poeira impregnava o ar. Ana guiou a falsa Lívia para dentro de uma sala onde o espelho estava cuidadosamente posicionado no centro. A luz pálida da manhã entrava por uma janela quebrada, iluminando a moldura empoeirada do vidro. A boneca parou ao ver o objeto. Seu corpo ficou rígido por um segundo. Ana sentiu o pânico se espalhar pelo seu peito, mas manteve a expressão neutra. "Achei que você fosse gostar disso." A boneca hesitou. Então, deu um passo à frente. Mais um. O silêncio era tão absoluto que Ana conseguia ouvir os próprios batimentos cardíacos. A falsa Lívia parou em frente ao espelho e olhou para si mesma. A princípio, nada aconteceu. Então, os olhos de vidro piscaram. O reflexo sorriu antes dela. A boneca deu um passo para trás. O vidro tremeu. E então, o grito veio. Não um grito humano. Não um som que deveria existir no mundo real. O espelho começou a rachar. O reflexo dentro dele se contorcia. Os olhos do reflexo se esticavam. Os traços da boneca distorcidos. Sua própria imagem se deformando como se estivesse sendo sugada para dentro da superfície fria. A boneca gritou mais alto. Seus dedos se retorceram. Suas mãos se curvaram para trás em ângulos impossíveis. Ela tentou se afastar, mas o reflexo a puxava. Ana recuou. O terror absoluto congelando seus músculos. Boneca lutava. Sua boca se abrindo em um arco grotesco, como se estivesse sendo rasgada por dentro. Mas era inútil. O espelho a queria de volta. E então, num último segundo de desespero absoluto, a boneca se virou para Ana. Seus olhos estavam dilatados, o rosto deformado pelo horror. Ana sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha quando a boneca sorriu uma última vez. Isso ainda não acabou. E então o vidro explodiu. Fragmentos afiados voaram por toda parte, refletindo pedaços de realidade retorcida antes de se espalharem pelo chão. A boneca não estava mais lá. Só restava o espelho quebrado. E dentro dele, o reflexo ainda se movia sozinho. A boneca foi realmente aprisionada? Ou esse foi apenas mais um truque? E o mais importante, quem realmente voltou agora? O terror ainda não acabou. O espelho explodiu. No instante em que os cacos se espalharam pelo chão do orfanato, uma onda de energia percorreu o outro lado do reflexo, como um terremoto silencioso que sacudiu a realidade distorcida. Lívia sentiu o impacto antes mesmo de ver o que estava acontecendo. Seu corpo foi jogado para trás e uma dor cortante percorreu suas costas quando bateu contra uma parede de vidro invisível. Mas o vidro estava rachando. E no centro da destruição, a boneca gritava. Ela não era mais apenas um reflexo. Não era mais um disfarce perfeito. A coisa que se contorcia e se debatia agora estava se despedaçando. Pedaços de porcelana se desprendendo de sua pele, revelando um vazio escuro e pulsante por baixo. Seus olhos de vidro giravam em direções erradas.
tentando escapar do destino que a puxava de volta. Diego ainda estava preso no reflexo. Sua figura tremia, como se estivesse prestes a desaparecer junto com a boneca. E Elisa olhava para tudo com uma expressão de aceitação silenciosa. O vidro ao redor se fragmentava. A cidade distorcida dos reflexos começava a se desfazer em formas líquidas e indefinidas. O mundo estava colapsando. O caminho para fora estava se abrindo, mas não duraria muito tempo. Lívia se levantou, os músculos protestando de dor, e correu até Diego batendo com as mãos no vidro. Ele tentou alcançá-la, mas seus dedos escorregaram na superfície fria e transparente. "O espelho está fechando!" Diego gritou, sua voz desesperada. O terror rastejou pela pele de Lívia. Eles estavam perto demais para falhar agora. Foi então que Elisa deu um passo à frente. Seus olhos encontraram os de Lívia, e algo neles não era medo nem desespero. Era uma decisão. "Vocês precisam ir." A sentença foi dita com um peso esmagador. Lívia arregalou os olhos sem entender. "Não, você vem com a gente." Mas Elisa balançou a cabeça. O reflexo ao redor delas vibrava, como um espelho prestes a se despedaçar. "Alguém tem que ficar." As palavras atingiram Lívia como um soco. O mundo girava ao seu redor, mas Elisa parecia calma, firme em sua escolha. "A boneca não pode escapar novamente." Elisa continuou, os olhos cheios de algo muito maior do que dor. "Se ela for apenas aprisionada outra vez, ela pode voltar. Alguém precisa garantir que ela fique trancada aqui para sempre." O chão sob seus pés estremeceu. A boneca se debatia, sendo sugada para dentro dos estilhaços do espelho, suas mãos deformadas arranhando as bordas da realidade na tentativa de resistir. "Elisa, não!" Diego tentou gritar, mas o reflexo tremia, a imagem dele piscando, como uma televisão com interferência. Lívia sentiu uma pressão no peito, uma agonia sufocante. "Você não pode fazer isso!" Elisa sorriu, e pela primeira vez, não havia tristeza em sua expressão. "Eu já estou aqui há muito tempo, Lívia." Seu olhar desviou para a boneca, que agora era apenas uma sombra dilacerada, presa na rachadura do espelho, resistindo até o último momento. "Se eu sair, outra pessoa terá que tomar meu lugar." A verdade atingiu Lívia como uma corrente elétrica. Elisa nunca poderia sair dali. Ela não era apenas mais uma vítima. Ela era parte daquele mundo agora. Elisa se virou para Diego e colocou as mãos no vidro. Seus olhos estavam cheios de algo que Lívia nunca tinha visto nela antes. Liberdade. Vão. Agora. E antes que Lívia pudesse reagir, antes que pudesse protestar, Elisa empurrou-a para trás. A força invisível do reflexo a engoliu. O vidro estalou, cada trinca se espalhando como veias quebradas. O grito de Diego se misturou ao vento cortante, que rasgava a realidade. E então tudo colapsou. O espelho se fechou. A cidade dos reflexos desapareceu. E Elisa ficou para trás. Lívia abriu os olhos com um engasgo, sua respiração vindo curta e irregular. O chão frio do orfanato estava sob ela. O cheiro de poeira e madeira podre impregnava o ar. Ela estava de volta. Seu corpo tremia, o impacto da viagem entre os mundos ainda reverberando em seus ossos. Tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. O choque ainda a mantinha presa no lugar. Diego estava ao lado dela, os olhos arregalados, o peito subindo e descendo como se tivesse corrido por horas. Eles conseguiram, eles saíram. O espelho estava lá, rachado. Mas desta vez, algo estava diferente. O vidro não refletia mais. Era opaco, vazio. Como se o próprio reflexo tivesse sido arrancado dele. Ana entrou correndo na sala, seu rosto pálido de pavor. Seus olhos passaram por Lívia, depois por Diego, depois pelo espelho rachado. O que aconteceu? Lívia tentou falar, mas sua voz falhou.
O peso do que tinham perdido esmagava seu peito. Elisa nunca mais sairia de lá. Ela se sacrificou para que a boneca nunca voltasse. O silêncio tomou conta do orfanato. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Então, o vento entrou pela janela quebrada, trazendo consigo um som distante. Um sussurro. Fraco. Quase imperceptível. Mas Lívia ouviu. Vocês estão livres agora. Elisa ainda estava lá. E sempre estaria. Trancada no outro lado. Guardando o reflexo. Para sempre. Elisa realmente selou a maldição? Ou o reflexo ainda guarda segredos sombrios? O orfanato estava mergulhado em um silêncio sepulcral. O vento soprava, através das janelas quebradas, carregando consigo o cheiro de madeira úmida e poeira, como se aquele lugar estivesse adormecido por décadas. Mas algo ainda vibrava no ar. Uma presença invisível, um peso frio que apertava os pulmões de Lívia e Diego enquanto recuperavam o fôlego no chão. O reflexo não existia mais. Elisa ficou para trás. Ela se sacrificou para que a boneca não voltasse ao mundo real. Mas enquanto Lívia se levantava com as pernas ainda trêmulas, uma sensação terrível rastejou por sua espinha. O tipo de sensação que antecede um desastre iminente. O tipo de sensação que diz que algo ainda não acabou. Diego se apoiou em uma cadeira velha caída no canto da sala. Seus olhos estavam arregalados e a pele pálida. Ele tremia, como se o frio do outro lado ainda estivesse entranhado em sua carne. Terminou? Sua voz saiu hesitante, quase uma súplica. Lívia não soube o que responder. Seu olhar se voltou para o espelho rachado, aquele que serviu de passagem entre os mundos. O vidro opaco agora refletia apenas a escuridão do ambiente, sem sinais da realidade distorcida que os aprisionou. Mas alguma coisa estava errada. Os fragmentos estilhaçados do espelho espalhados pelo chão não refletiam nada. Nenhuma sombra, nenhum rastro da luz pálida que entrava pela janela quebrada. Era como se tivessem sido esvaziados de qualquer essência, como se a escuridão ainda vivesse neles. O silêncio foi interrompido por um estalo seco, um som abafado quase imperceptível. Mas Lívia ouviu, Diego também. Os dois trocaram um olhar rápido antes de voltarem os olhos para o espelho rachado. E então, o sorriso apareceu. No meio das rachaduras do vidro, entre as sombras e fendas do reflexo morto, uma boca se formou. Lenta, quieta. Mas lá estava ela. A boneca. O sorriso se abriu aos poucos, se espalhando como uma rachadura viva, como se o próprio espelho estivesse se esticando para moldar sua expressão. Os olhos de vidro brilharam dentro do reflexo. E então, um movimento. Uma mão de porcelana surgiu no fundo da escuridão, como se ainda estivesse tentando sair. Como se a prisão não fosse tão forte quanto imaginavam. Lívia sentiu sua garganta secar. A boneca ainda estava ali. Ela não desapareceu. Ela esperava. E o que a fez estremecer de verdade foi a certeza que lhe atravessou a mente como um sussurro. Elisa não a selou completamente. A boneca continuava viva dentro do espelho. E ela sorria, como se soubesse que não era o fim. Como se soubesse que haveria outra chance, outro alguém para enganar, outra vítima para substituir. E então, o vidro trincou novamente. Uma única fissura fina, quase insignificante, mas que correu pela superfície do espelho como um prenúncio de algo pior. O tempo não estava a favor deles. Aquilo ainda não havia acabado. E no fundo do espelho, na sombra que engolia a boneca, um último eco chegou até Lívia. Baixo, arrastado, como um riso sufocado. Eu sempre volto. O vento soprou dentro do orfanato, apagando o último fio de luz no ambiente. Lívia e Diego correram para fora. Mas ambos sabiam. A boneca ainda estava sorrindo lá dentro, esperando. Para quando chegasse sua hora de voltar, a boneca realmente está presa? Ou apenas espera pela próxima oportunidade? E mais importante,
Quem será o próximo a olhar nos olhos dela? O tempo passou. A poeira acumulou-se nos cantos do orfanato, misturando-se ao cheiro de madeira podre e ferrugem. As janelas quebradas permitiam que o vento uivasse pelos corredores vazios, soprando lembranças esquecidas nas paredes descascadas. A cidade havia mudado. O orfanato, no entanto, permaneceu intacto na decadência, um monumento ao que aconteceu ali. A história de Lívia e Diego se tornou um sussurro na boca dos mais velhos, uma lenda contada em rodas de crianças que adoravam o terror proibido. Ninguém sabia exatamente o que era verdade e o que era invenção, mas uma coisa era certa: ninguém se atrevia a cruzar os portões daquele lugar quando a noite caía. Mas crianças são crianças, e elas sempre voltam. 3 adolescentes pararam diante do portão enferrujado. Era início de outono, e as folhas mortas cobriam o chão ao redor da construção como um manto envelhecido. O ar carregava um cheiro de chuva iminente e o céu estava pesado, tingido de cinza. "Tem certeza que quer fazer isso?" perguntou Gustavo, segurando sua mochila com força. "Vai ser só uma olhada", respondeu Eric, o mais destemido do grupo. Seu sorriso carregava um desafio. "Ou você tá com medo?" Gustavo olhou para o portão enferrujado. Ele já ouvira as histórias. Todos na cidade já ouviram, mas histórias eram só histórias, certo? Nanda, a terceira do grupo, revirou os olhos e empurrou o portão. Ele rangeu, abrindo-se devagar, como se a própria construção hesitasse em permitir sua entrada. O orfanato esperava por eles. O ar lá dentro era mais frio. O silêncio era absoluto, mas tinha um peso, como se algo estivesse ali, ouvindo, observando. Eles exploraram os corredores cobertos de teias de aranha, rindo nervosos enquanto chutavam destroços velhos. Cartazes de alfabetização ainda estavam colados nas paredes, amarelados pelo tempo, as palavras quase ilegíveis. Foi quando Eric viu a porta, uma sala parcialmente aberta no fim do corredor. O berçário. Ele sentiu um arrepio escorrer por sua nuca, mas não hesitou. Com um empurrão, a porta rangeu para dentro. O cheiro de poeira e umidade era forte. O chão estava coberto de brinquedos velhos, bonecas sem cabeça, carrinhos quebrados, bichos de pelúcia consumidos pelo tempo. E então, Nanda a encontrou. "Olha só isso!" Seu tom de voz oscilava entre fascínio e hesitação. No meio dos brinquedos, uma boneca, vestido azul claro, pele de porcelana intacta, e os olhos de vidro, intactos, brilhantes, vivos. "Que estranho!" murmurou Gustavo, sentindo o estômago revirar. Nanda pegou a boneca no colo. Os olhos de vidro refletiam a luz da janela quebrada, mas algo na forma como brilhou pareceu errado. Parece que os olhos dela estão se mexendo sozinhos. O silêncio caiu sobre eles. O coração de Eric bateu mais forte. O ar dentro da sala ficou mais pesado. O sorriso da boneca parecia mais largo do que antes, e então os olhos piscaram. A maldição nunca acabou, apenas esperou. Quem será a próxima vítima? O que restou dentro do espelho? O terror sempre retorna. Noite estava fria. Uma lua pálida pendia no céu, lançando um brilho esbranquiçado sobre a cidade. O orfanato, agora esquecido novamente, repousava como uma carcaça vazia no fim da estrada. Mas, dentro dele, um segredo ainda respirava. Um olhar ainda espreitava. Lívia estava em casa, sentada na beira da cama. Suas mãos estavam entrelaçadas, os dedos apertando um ao outro compulsivamente. O relógio no criado mudo marcava 2h47 da madrugada. O ponteiro dos segundos parecia se arrastar, cada clique ressoando dentro de sua mente como um eco de algo que não deveria estar ali. Ela não dormia mais. Desde o dia em que escapou do orfanato, algo dentro dela nunca mais esteve em paz. Os dias se passaram como borrões. Diego tentou seguir sua vida.
Tentou fingir que tudo estava bem, que o pesadelo havia acabado. Mas ela sabia. Não acabou. Nunca acaba. A boneca ainda estava lá, dentro do espelho, esperando pelo momento certo. Lívia respirou fundo, tentando se convencer de que tudo era paranoia, que tudo aquilo tinha realmente terminado. Mas no fundo de sua mente, no canto mais escuro e silencioso de sua consciência, algo sussurrava. E se? Ela se levantou devagar. O chão frio sob seus pés enviou um arrepio cortante por sua espinha. A casa estava silenciosa. Um silêncio errado, seus passos a guiaram até o banheiro. A porta estava entreaberta. O espelho esperava por ela. Seus músculos estavam tensos. Cada parte de seu corpo gritava para que não olhasse. Mas ela precisava. O banheiro estava iluminado, apenas pela luz da rua que entrava pelas frestas da cortina. O espelho refletia sua imagem de volta, e por um instante, tudo parecia normal. Ela se aproximou. Seu rosto estava cansado, os olhos fundos, a pele pálida. Mas era ela, ou pelo menos, parecia ser. Ela ficou ali, olhando para si mesma, tentando encontrar algo, qualquer coisa, e então, seu reflexo piscou. Mas ela não. O gelo percorreu seu corpo, paralisando-a. O reflexo sorriu antes dela. Não um sorriso normal. Não um reflexo exato. Algo além do vidro estava olhando para ela. Algo que ainda estava ali. O espelho tremeu levemente, quase imperceptível. Mas Lívia viu. Viu a rachadura fina que ainda estava no canto, quase invisível à luz fraca. O espelho nunca se fechou completamente. O reflexo ainda estava errado, e a pergunta final a perfurou como uma lâmina fria, rasgando sua sanidade. E se a verdadeira Lívia nunca tivesse saído daquele espelho, o sussurro veio de dentro do vidro, suave e quase doce. Eu sempre volto. A luz piscou. O espelho trincou, e então tudo escureceu. O que é real? O que é apenas reflexo? Desde o início, a maldição dos olhos de vidro foi muito mais do que apenas uma história sobre uma boneca assombrada. Foi um aviso, um lembrete cruel de que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Lívia e Diego acreditaram ter escapado. Elisa acreditou que seu sacrifício traria paz, mas o reflexo nunca esquece. Ele observa, ele espera. E se tudo o que vivemos for apenas um espelho de algo maior, e se você não for você? E se, no fundo de cada reflexo, houver algo esperando pelo momento certo para tomar o seu lugar? O horror dessa história não termina quando os créditos sobem, porque ele pode estar ao seu lado agora, talvez no vidro da janela, talvez na tela do seu celular, talvez no espelho atrás de você, mas você só vai perceber quando for tarde demais. Se você sentiu calafrios, compartilhe essa história com alguém que tenha coragem de olhar no próprio reflexo esta noite. E comente aqui. Você acha que a verdadeira Lívia saiu do espelho? Ou foi a boneca que venceu?